E a gente começa o Pecuária BR de hoje com o boletim Campanha Aftosa 2016. No Rio Grande do Sul, os animais já foram imunizados, estão sendo imunizados desde abril deste ano. E a expectativa do governo é atingir 90% do rebanho no estado. Confira. Até 31 de maio, bovinos e bovalinos de todas as faixas etárias, inclusive os recém-nascidos, devem receber a vacina contra a febre aftosa. Em alguns locais, a imunização foi antecipada. Em Santa Maria, região central do estado, cerca de 2.500 cabeças receberam a vacina antes da abertura oficial da campanha. A antecipação atingiu animais localizados em áreas consideradas de risco. Até o final do mês, cerca de 110 mil animais devem receber a vacina no município. Viviane Lara para o SBA. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov, tradição na erradicação da febre aftosa. Mercado financeiro, nós mostramos agora há pouco no Mercado do Campo que teve uma alta importante para o dólar nesta quarta-feira. Vamos voltar daqui a pouco com o Pulga, que está na Bolsa em São Paulo, para nós acompanharmos a movimentação. Vamos então para a previsão do tempo, começando pelo sul do país. Você vai saber o que o clima, a gente sabe que está muito encharcado por lá, o que o clima tem, qual o impacto do clima para as pastagens da região. Boa noite, Thaís e Baroni. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. Lá na região sul do país, a umidade do solo ainda está elevada nos 3 estados. Inclusive, com essas chuvas que atingiram a região nesses últimos dias, o solo voltou a ficar bem encharcado, desde o Rio Grande do Sul até as áreas ao sul do estado do Paraná. Nessa área em azul aqui do mapa do norte e oeste paranaense, o solo não está tão encharcado, mas os índices de umidade também estão bons para o bom desenvolvimento dos pastos. Nesses próximos dias, o tempo vai voltar a ficar um pouco mais firme sobre a região sul do país e somente a partir do próximo fim de semana é que vai voltar a chover de maneira um pouco mais expressiva. Amanhã teremos a atuação ainda de uma massa de ar frio e seco que vai manter o tempo firme na maior parte dos 3 estados da região. Somente nessa área do oeste do Paraná é que chove a partir da tarde, mas uma chuva que não vem com tanta intensidade. Essa massa de ar frio vai novamente derrubar as temperaturas durante a noite e madrugada e o risco para geadas continua na região de Serra entre Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. No decorrer do dia, o sol aparece na maior parte da região, mas as temperaturas ainda não sobem muito. No interior do Rio Grande do Sul, a máxima não passa dos 18 graus. E na faixa leste do estado do Paraná, a máxima de 16. Nesses próximos 5 dias, é mais uma vez sobre o estado paranaense que teremos os maiores volumes de chuva. Principalmente no norte e leste do estado, os acumulados variam entre 50 e até 70 milímetros. Entre Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul também chove, mas nessa área é uma chuva de menor intensidade. E lá na metade sul do Rio Grande do Sul, o tempo fica um pouco mais firme e vai voltar a chover por lá somente a partir do segundo período. Entre 23 e 27 de maio, a chuva volta a se espalhar sobre os 3 estados da região sul, mas ela perde intensidade em relação ao período anterior, principalmente sobre o estado do Paraná. Essa chuva, como ela vai ser frequente agora pelos próximos 10 dias, ela vai continuar mantendo a umidade do solo bem elevada na região sul do país. Eu volto com vocês no estúdio. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Inovando mais uma vez, a Casale lançou em 2014 o primeiro e único vagão de suplementação a pasto e semi-confinamento do mercado, dotado de completo sistema de gestão do trato animal, o Feeder SC. Agora, o Feeder SC apresenta os novos modelos da sua linha. E o que já era um sucesso promete ainda mais, devido às novas opções de capacidade de carga. Distribui até 14 toneladas de ração ou concentrado. Isto significa que o Feeder SC pode atender um maior número de animais em suplementação a pasto com a mesma eficiência proporcionada até então.
O feeder foi desenvolvido para uma fácil circulação em pastos, mesmo em terrenos acidentados e espaços reduzidos como, por exemplo, porteiras. Isso fica evidente com o seu rodado tipo tandem e sua bica de descarga dobrável. Outro diferencial do seu projeto é que o feeder SC foi dimensionado para proporcionar eficiência operacional e qualidade nos tratos, sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia. Em outras palavras, estamos falando de um equipamento que tem o DNA Casale, somado aos mais modernos conceitos de pecuária de precisão. Precisão que é possível devido à presença do sistema GeoPack Control em todos os modelos Feeder SC, que permite controlar todo o plano de trato nos pastos ou piquetes e ao software que faz a gestão da distribuição da ração ou suplemento. Por isso, não jogue com a sorte na hora de suplementar seu gado. Vá de Feeder SC. Afinal, pecuária de precisão é Casale. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. Vamos à Bolsa conversar com o Pulga. Vai nos dar O dólar subiu hoje, Pulga. Teve uma alta importante, né? Boa noite. Boa noite. Subiu e subiu muito, viu, Zaidan? Logo pela manhã o dólar já tinha uma leve alta, mas diante de uma ata do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, com perspectivas, indicando perspectivas de alta da taxa de juros agora, a partir de junho, o mercado reagiu em todo o mundo, o dólar veio em alta. Aqui o Banco Central foi ao mercado e comprou, através de uma operação chamada swap cambial reverso, quase $1 bilhão. E veja o resultado. O dólar disparou, subiu mais de 2%, voltou à faixa de R$ 3,56, terminou a R$ 3,56 mais 50. Se bem que chegou a operar acima disso, hein? Chegou a R$ 13,56 mais 80, já se aproximando na máxima do dia de R$ 13,57. O dólar teve forte alta hoje e isso altera a cotação de vários produtos agropecuários no Brasil e no mundo. Você terá detalhes sobre isso já já. Só o milho que veio em baixa. Daqui a pouquinho eu explico melhor. É com você, Zaidan. Obrigado, Buca. Até já. Depois do intervalo comercial, nós temos cotações de produtos da pecuária, temos também uma análise sobre o atual cenário do milho. Até já. Meu pai sempre diz: sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha. É estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca pronta para tudo. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia.
SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Vem aí Vitrine Leilões, sua nova opção de negócios. Participe! Direto de Camapuã, Rubens Catenassi oferece para você leilão bezerros de qualidade 3R, 18 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.500 machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Leilão bezerros de qualidade 3R, 18 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região centro-oeste do país, onde a umidade continua baixa, principalmente nos estados de Mato Grosso e Goiás, o que vem prejudicando, portanto, ao desenvolvimento das pastagens. Mas quem traz os detalhes sobre esse assunto na previsão do tempo para a região é Thaís Baroni. A umidade do solo continua baixa em praticamente todas as áreas do estado do Mato Grosso e isso tem prejudicado muito o desenvolvimento das pastagens. Os pastos estão muito secos e isso tem afetado a alimentação dos animais e, consequentemente, a produção de carne e de leite do estado. Essa mesma situação vale também para o estado de Goiás, onde tem chovido muito pouco nas últimas semanas. No Mato Grosso do Sul, a situação está um pouco melhor, já que a umidade do solo subiu agora nos últimos dias, já que as chuvas têm sido mais frequentes e até volumosas por lá. Agora, nas próximas semanas, ainda não há expectativa de muita chuva sobre os estados do Mato Grosso e também de Goiás. Amanhã o tempo fica instável e com chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa. Há expectativa de chuva no oeste e sul do Mato Grosso e em toda a metade sul do estado de Goiás. Mas é uma chuva que não vem com muita intensidade, não vem com grandes volumes acumulados. Por isso, ela não deve aumentar muito os níveis de umidade do solo. As temperaturas ainda ficam bem elevadas lá no norte do Mato Grosso e em alguns pontos do norte de Goiás. No Mato Grosso do Sul, uma massa de ar frio deve deixar as temperaturas mais amenas no decorrer do dia, com máximas de apenas 23 graus no sul do estado. Nesse próximo período, a chuva ainda continua concentrada nessa região, onde a umidade do solo já está elevada. Lá no Mato Grosso e no norte de Goiás não chove de maneira expressiva nem no primeiro nem no segundo período. Entre 23 e 27 de maio, a chuva continua no Mato Grosso do Sul, mas com menos intensidade em relação ao período anterior. Mas ainda assim, como teremos chuvas frequentes sobre o estado, agora nos próximos 10 dias, a umidade do solo ainda fica elevada por lá. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís. E vamos agora a Brasília conversar com a Raíssa Lomonte, que tem informações do Ministério da Agricultura. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Zaidão. Os secretários pediram o fortalecimento das políticas de irrigação e florestas plantadas, conservação do solo e infraestrutura rural, além do treinamento de agentes fiscais federais agropecuários pela Escola Nacional de Gestão Agropecuária. Por causa das perdas agrícolas na safra atual de grãos, o Conceagri defendeu a renegociação das dívidas de custeio e investimento dos produtores com as instituições financeiras. Outra preocupação dos secretários é referente à agricultura familiar. Eles querem mais produtividade para o setor, portanto, também fizeram essa solicitação ao ministro Blairo Maggi. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu falo diretamente do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Por aqui foram retomadas audiências públicas, sessões, mas aqui ao lado, no Senado Federal, foi aprovada uma medida que trata da renegociação de dívidas de agricultores e caminhoneiros. Cabe agora ao presidente interino, Michel Temer, vetar ou não o texto. É o que nós vamos ver na reportagem de Márcia Prado. A medida aprovada pelos senadores estende prazo e concede descontos para que produtores rurais quitem dívidas relacionadas aos financiamentos oferecidos pelo governo.
A proposta também prorroga até 30 de dezembro o prazo para negociação de refinanciamentos feitos por caminhoneiros e cooperativas para a compra de veículos de carga. A medida provisória também trata do prazo para o cadastro ambiental rural e prorroga para dezembro de 2017 o limite vencido no último dia 5 de maio. A adesão ao CAR é fundamental para acesso ao crédito rural e demais subsídios do governo, o que fez com que parlamentares insistissem na prorrogação, que precisa agora ser sancionada pela Presidência da República. Márcia Prado para o SBA. Bom, mais uma notícia. A Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos divulgou uma pesquisa que afirma que alimentos transgênicos não fazem mal à saúde. De acordo com a instituição, o consumo de organismos geneticamente modificados não aumenta a incidência de câncer e outras doenças. A instituição diz ainda que o cultivo desse tipo de alimento não é mais danoso ao meio ambiente do que as culturas normais. Cerca de 50 cientistas realizaram um relatório de 388 páginas sobre o assunto que estudaram durante 2 anos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, obrigado, Raíssa. Renata. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse hoje que é preciso desburocratizar os processos que chegam à pasta. Desde que assumiu o ministério, na semana passada, o ministro vem se reunindo com representantes do setor para ouvir as demandas. A reportagem é de Márcia Prado. A redução da burocracia no Ministério da Agricultura e a agilidade nos processos da pasta são os principais desafios do ministro Blairo Maggi na atual gestão. Ele citou como exemplo o registro de agroquímicos e disse que é preciso destravar esses processos para ampliar a oferta de produtos e reduzir custos ao produtor rural. E é a questão de nós desburocratizarmos o Ministério da Agricultura, dar agilidade para que ele possa trabalhar, fazer com que mais produtos, principalmente agroquímicos, sejam disponibilizados aos produtores, que essa oferta seja aumentada para os produtores, porque nós temos em alguns casos monopólios, até oligopólios em algum desses casos. Eu penso que só podemos reduzir isso com mais oferta de produtos. Aí tem que agilizar a questão da certificação, a questão das liberações, não só no Ministério, mas também na Anvisa. Mas esse é um caminho que nós queremos trilhar e outro caminho é buscar mercado internacional para os produtos que fizemos aqui, porque temos que produzir, mas também temos que ganhar dinheiro com aquilo que nós fizemos. Na frente parlamentar da agropecuária, o pedido foi pela suspensão de portarias editadas nos últimos dias do governo Dilma Rousseff. Suspenda todas as portarias colocadas nesses últimos 30 dias, que a presidente que saiu de uma forma intempestiva e irresponsável deixou para trás. E nós queremos que ele suspenda imediatamente várias, inclusive de demarcação de terras indígenas e outras mais. De negociação com o Ministério, por exemplo, da Fazenda, com o Ministério da Justiça, enfim, com planejamento, com o próprio presidente da República. Nós falamos aqui hoje, nesse tempo que nós estamos aqui na frente, nós nunca fomos recebidos pela presidente da República. É um setor que vem carregando esse país, com 90 parlamentares, com o poder de vetar algumas situações dentro do plenário, e ela poderia fazer um ato até de persuasão com esse setor que carrega o Brasil. Nós nunca tivemos. E essa redução da burocracia é assunto de hoje. De João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Burocracia é um mal nacional tão sério que chegou a ter um Ministério da Desburocratização. Mas a máquina pública, ela gosta de carimbo, ela gosta de exigir documentos, ela não tem uma agilidade. E isso no setor do agronegócio é um desastre. Para conseguir um registro de um novo fungicida, novo inseticida, às vezes demora 5, 6, 7 anos. E você perde a oportunidade. Você fica com poucas alternativas até para combater pragas e doenças por causa do problema de registro. Essa é uma questão. Quando a Anvisa demora tanto tempo assim, ela causa problemas, causa prejuízo para toda a economia brasileira. Eu lembro da questão dos transgênicos. A questão dos transgênicos se arrastou porque misturou burocracia com ideologia.
Então o país ficou fora do processo. A Embrapa, que poderia ter iniciado as pesquisas muito antes com o transgênico e ter materiais já patenteados por ela, ela perdeu o bonde da história. Ela entrou muito depois, que já estava consolidada grande parte dos trabalhos na área de organismos geneticamente modificados. Então o Brasil perde com isso. Nós temos uma agricultura que ela é muito competitiva até a porteira. Porém, ela precisa desses ingredientes, precisa desses recursos para poder se manter. Nós enfrentamos problemas homéricos depois da porteira. Então, se não tivermos essa condição de por exemplo, desenvolvermos produtos para controle de insetos e fungos e doenças gerais da agricultura da agropecuária, nós precisaríamos de ter uma agilidade na liberação desses produtos. Lógico, acompanhando os resultados no mundo inteiro, alguns produtos que porventura causassem problemas ao meio ambiente ou tivesse alguma consequência para a saúde humana, proibir isso é lógico, mas isso acontece em todo mundo. Agora aqui no Brasil sempre está se querendo reinventar a roda e com isso atrapalha e causa problema. O ministro Blairo, ele conhece a fundo o problema, conhece na carne o problema, porque ele é um grande produtor, ele sabe a dificuldade, ele produz algodão, soja, milho, etc. Então ele conhece o problema, ele tem que colocar em prática. Agora, no Brasil, sempre se fala, quando começa um governo, começa um novo ministro, na questão de agilização. Mas passando o tempo, a máquina acaba envolvendo e as coisas não acontecem. Eu lembro que a ministra Cátia Abreu, é o mesmo discurso dela no começo da gestão dela. Agora eu vejo o mesmo discurso depois que ela saiu, depois dos 2 anos, de quase 2 anos e pouco de mandato, de exercício do cargo. Então, precisamos que isso haja uma iniciativa e haja uma terminativa, ou seja, se começa um processo de desburocratização e se completa o processo, porque senão a conta vem para o senhor e para a senhora que está nos assistindo. E imagino a situação hoje, por exemplo, nas concessões, você fala tanto em concessões, você cria tanta dificuldade, tanta burocracia, tanto problema, que você afasta um número muito grande de possíveis investidores em função da incerteza do futuro. E também com incerteza no passado, porque volta e meia aparece uma nova legislação retroativa e as pessoas têm que se adaptarem a ela. Então o Brasil hoje, ele precisa de governos ágeis, que sejam competentes e que dê a resposta que a sociedade precisa. Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos voltar a sair dessa recessão maldita que já vai para o 2º ano. E o Brasil, uma das coisas que atrapalha, com certeza, além da corrupção, que hoje está sendo o assunto do dia em todo o país, é a questão da burocracia. A burocracia é um câncer que não é fácil de ser extirpado. E as metástases dela estão em todos os ministérios, não é só no Ministério da Agricultura e Pecuária. Em todos os ministérios você encontra a mesma dificuldade e isso se projeta para toda a máquina pública brasileira. Senão fica o que você sempre diz, não é, João? Faz-se uma reunião para marcar a próxima reunião. Aí não funciona nada. O ministro usou o exemplo do milho, né? Nós estamos com um sufoco nesse momento, faltando milho, e vai ter uma reunião daqui a 60 dias. O frango e o suíno não vai esperar 60 dias. Não. Já estão esperando um tempo, quem sabe mais 60 dias, né, João? É complicado. Vamos conferir agora a cotação do bezerro em todo o país. E agora você confere a cotação detalhada em algumas praças de produção do país, começando pelo estado de Rondônia, que fechou hoje a unidade do bezerro, a R$ 1.200 a cabeça. Lembrando que esse bezerro é de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos. A média no período de 17 de abril a 18 de maio, ou seja, a data de hoje, chega a R$ 1.171 a cabeça e nos últimos 30 dias há uma valorização no preço de 5,26%. E no estado do Rio Grande do Sul, Zaidan? A cotação por unidade ganhou R$ 80, ou seja, 6% nestes 30 dias. Saiu de 1.300 para os atuais 1.380. Na verdade, os 1.380 estão desde o dia 11 de maio.
A média ficou em R$ 1.346. Agora a cotação em Goiás. Nos últimos 30 dias, a estabilidade na cotação no estado de Goiás, do bezerro, fechando hoje a R$ 1.350. A maior alta foi observada no dia 4 de maio, R$ 1.380 a cabeça do bezerro no estado de Goiás. A média nos últimos 30 dias, portanto, chega a R$ 1.348 a unidade do bezerro, pesando de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos. E agora no estado de Mato Grosso, Zaidan. No Mato Grosso teve uma queda de R$ 50 por unidade. A cotação saiu de 1.280. Será que é isso? 1.280, bezerro no Mato Grosso. No dia 17 ela estava em 1.350. Vamos desconsiderar essa cotação que está aqui no dia 17 de abril. Saiu de 1.350 para os atuais R$ 1.300. Portanto, a queda é de 3,7%, com média de R$ 1.362. E o valor bruto de produção será menor que no ano passado. Veja essa e outras notícias. O faturamento bruto estimado para a produção pecuária brasileira neste ano, dado pelo Valor Bruto de Produção, VBP, é 3,8% menor do que o registrado no ano passado, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A previsão é de que o VBP da pecuária fique em 175 bilhões e 900 milhões neste ano. As reduções ocorrem em todos os itens do segmento: carne bovina, carne de frango, carne suína, leite e ovos. No segmento de carne bovina, o VBP estimado para 2016 é de 74 bilhões e 500 milhões de reais. O de frango está previsto em 50 bilhões e 400 milhões de reais. E o de suínos em 13 bilhões e 500 milhões de reais. No ano passado, a redução na oferta de gado para abate elevou o preço dos animais e o faturamento bruto dos produtores. Para 2016, a expectativa é de que a oferta de animais prontos melhore, principalmente a partir do segundo semestre, o que evitaria fortes aumentos no preço do produto, conforme ocorreu no ano passado. A menor oferta de milho no mercado brasileiro e incertezas quanto ao desenvolvimento da segunda safra vem impulsionando as cotações do cereal, especialmente no sul do país. A informação foi divulgada pelo CPEA. Entre os dias 6 e 13 de maio, o indicador de preços com base em Campinas subiu 3,3%, fechando a R$ 51,70 a saca de 60 quilos. O clima quente e seco em abril prejudicou as lavouras de milho segunda safra. O CPEA lembra que em seu último relatório de acompanhamento de safra, previu que a produção nacional de milho na segunda safra será de 52 milhões e 900 mil toneladas, 3,1% inferior à da temporada passada e 7% abaixo da estimativa de abril. Depois de subirem por 7 semanas, os preços dos ovos começam a recuar. Entre 10 e 17 de maio, o valor médio do ovo tipo extra, branco, a retirar em bastos, caiu 3,1%, com a caixa com 30 dúzias passando para R$ 76,79 nesta terça-feira. Também em bastos, no mesmo período, os ovos vermelhos ficaram 2% mais baratos, com a média de R$ 85,62 a caixa. Esses recuos ocorreram devido ao aumento da oferta de ovos maiores no momento de recuo da demanda. O poder de compra do avicultor segue apertado, principalmente em relação ao milho, principal insumo da avicultura. A Select Series do Brasil, em parceria com a SBS Genetics, oferece mais uma oportunidade para criadores de todo o país, ofertando uma genética exclusiva e comprovada. Kelby é filho do Super Sire, touro número 1 da raça. Numa mãe Snowman e com avó Golden, ou seja, um pedigree de luxo para qualquer rebanho. Como seu pai, Kelby produz filhas de altas produções de leite, com um PTA de 1.935 libras para leite e um TPI de 2.469. Kelby tem genética de excelente padrão de úbere, com destaque para características de tipo touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de úbere.
Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3,10 para a altura de úbere posterior. Um dos grandes destaques da seleção Select Sires, Kelby imprime em suas filhas, de porte médio, excelente capacidade reprodutiva. Touro melhorador também para características de saúde. Com PTA para contagem de células somáticas 2,8, ele ainda apresenta vida produtiva 4,5, agregando meses de produção e aumentando o período de permanência das suas filhas no seu rebanho. Kelby já possui mais de 1.614 observações de inseminação artificial, dados que demonstram sua alta fertilidade. O seu SCR, ou seja, a taxa de concepção dos touros, é de 1,7, muito superior à média da raça holandesa. E isso trará uma certeza de que Kelby vai emprenhar suas vacas. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. A Select Sires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo. Em parceria com a SBS Genetics, está presente em muitas propriedades brasileiras. Na seleção leiteira da Sequita Agronegócios, quarta maior produtora de leite do Brasil, 40% dos animais têm genética de touro Select Sires. É uma parceria que a gente viu que trouxe bons frutos. Vacas longevas, com ótimos úberes, boas pernas, alta produção. E a gente vê que continua esse processo de seleção hoje focado bem no genoma. A gente vê que os touros genômicos da Select Sires, finalmente, quando saem as provas de filhas, acabam se consagrando com provas de filhas também. Então, atualmente, muito satisfeito com a genética Select Sires. Parceria também no trabalho de melhoramento genético da Seleção Agropecuária Boa Fé, que trabalha com touros Select Sires que atendam um perfil principalmente de características para a saúde animal. É claro que a produtividade é um foco, né? A produção de leite, volume de leite, inclusive de sólidos, é um foco de todo produtor de leite, mas devido aos grandes desafios, principalmente em relação a insumos, nós temos buscado também fazer a nossa seleção baseada em índices de saúde, como índices de fertilidade, índices de vida produtiva, principalmente, animais que se mantenham mais tempo no rebanho. E nós encontramos isso nesses touros da Select Sires e por isso optamos por utilizá-los. Aproveite você também essa excelente oportunidade de adquirir a melhor genética da raça. Uma oferta exclusiva para esse canal. Uma parceria Select Sires e SBS Genetics. SBS Genetics. Genética leiteira selecionada para você. O destaque da nossa agenda de leilões de hoje é o leilão que você vai ver conosco logo mais a partir das 8 da noite, horário de Brasília. Leilão Bezerros de Qualidade 3R e de convidados do pecuarista Rubens Catenassi. Esse leilão integra a programação da Expocan, Exposição Agropecuária de Camapuã. E hoje foi um dia todo da exposição dedicado ao leilão de logo mais. Palestras e o lançamento de um programa de bezerros Cota Hilton. Vamos até Camapuã conversar com o Daniel, que vai explicar para a gente, vai contar tudo o que aconteceu. Boa noite, Daniel. Muito boa noite, Zaidan, e a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR. Promessa é dívida. Nós já estamos aqui com o pós-lançamento desta que é uma nova era para a pecuária, não só de Camapuã, a capital do bezerro de qualidade, mas para o resto do Brasil todo. Nós estamos à frente aqui do Tatersal, que vai abrigar daqui a pouquinho este que você falou, ser um dos mais importantes leilões, um dos mais aguardados leilões de bezerros do Brasil, pela qualidade, pelo histórico, pela fama que adquiriu, pelo valor agregado que ele transmite àqueles que investem nesse tipo de produto. E eu já tenho aqui ao meu lado as pessoas com quem vamos fazer esse balanço
de um lançamento que, eu repito, é histórico. Nós já tínhamos dado isso aqui praticamente em primeira mão, através da Fazenda 3R, através do Rubens Catenacci, e quem acabou de falar também, dando detalhes a respeito deste bezerro Cota Hilton, está aqui do meu lado o Fábio Dias, um cara conhecidíssimo na pecuária, que hoje responde pelo cargo de diretor de relacionamentos com o pecuarista do Grupo JBS. Foi uma ideia que faz justiça ao rigor de seleção e de produção de bezerros que não só o Rubens, mas todos aqueles que caminham nessa mesma esteira da produtividade, da qualidade do bezerro para atender demanda da indústria que atende o mercado, precisavam, buscavam. Acho que esse é um começo desse caminho de evolução que vai ser uma remuneração justa, um relacionamento como é a sua área dentro dessa nova fase, né, Fábio? Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Bom, boa noite a todos os que estão nos assistindo pelo SBA. Assim, eu acho que a gente tinha uma dívida, a gente estava falando pouco com o produtor de bezerro, e acho que o produtor de bezerro é o elo primário aí da cadeia de qualidade, né? E a gente tem, no caso específico, a Hilton é emblemática nesse sentido. A Hilton é a cota mais famosa, é a carne que sai mais cara do Brasil para a Europa, portanto, provavelmente a carne mais cara que a gente exporta, né? E que gera, então, maior valor ao produtor. E a gente nunca conseguiu falar isso para o produtor. E acho que o Rubinho, que é um indutor de qualidade nessa região, acho que é um indutor dessa ideia, bezerro pode e deve ser valorizado de acordo com a sua qualidade, e o sistema de produção que vem depois do bezerro, vem a esse bezerro e acaba pagando de forma diferente. E faltava uma coisinha que era a documentação. A cota Hilton é uma cota eminentemente documental, ela tem especificações técnicas, os animais têm que ser jovens, têm que ter bom acabamento, mas eles têm que vir de fazendas aprovadas pela Europa, mas eles têm que vir rastreados desde os 10 meses de idade, desde os 9 meses e 29 dias de idade, na verdade antes dos 10 meses, para ficar bem claro. E desde a fazenda onde eles nasceram. Então, se o criador não se envolver, nós não vamos ter cota Hilton. E é por isso que a gente vinha patinando. O Brasil, apesar de produzir muita carne para a Europa, atendia suas demandas com a Europa, conseguia atender, não conseguia bater a cota Hilton, que é um prêmio, uma isenção de imposto muito importante. Não conseguia por quê? Porque o bezerro não estava entrando no jogo e porque a gente não estava conversando com esse produtor de bezerro. E acho que o Rubinho, o pessoal da 3R, o pessoal aqui de Camapuã, com essa antevisão de começar antes a falar de qualidade, começar antes a falar de super bezerro, começar antes a falar das coisas importantes, percebeu, olha, a gente tem que fazer alguma coisa pelo bezerro Cota Hilton. Então, chamamos isso de bezerro Hilton. A nossa área lá, o JBS, junto com um apoio importante aqui da SBC, uma empresa bacana que está aqui atuando na região, fizemos uma cartilha onde tem as principais instruções para o produtor de bezerro entrar no jogo. Tá? A ideia é colocá-los no jogo, fazer com que eles pensem em qualidade. A gente não tem só a cota Hilton, dependendo do produtor, né? Nós temos aí a escolha da raça, o jeito de produzir, tudo isso depende do produtor de bezerro, do criador. Mas aqui hoje a gente veio lançar essa cartilha. Acho que vai ser um instrumento importante para trazer mais produtores de bezerro para dentro do jogo e provavelmente para que a gente bata a nossa necessidade de cota Hilton com mais facilidade nos próximos anos. Antes de passar para o Rubinho, você falou da cartilha, rapidamente, o que é a manchete dela? Você falou 10 meses, aliás, 9 meses e 29 dias. Tem que ser Nelore, tem que estar certificado, tem que ter a rastreabilidade. Como é que é isso? Que benefício isso vai levar para o produtor que atender essa cota que precisa ser passada para lá com a valorização que o mercado internacional tem? No fundo, a manchete é que tem que incluir na base de dados. Acho que é a principal coisa. A cota Hilton não especifica a raça. A gente pode atendê-la com animais da raça Nelore, raça Angus, o que for. Só especifica a idade, quer dizer, para a produção. Mas isso é processo posterior a dizer, o que está na mão do produtor de bezerro, do criador de bezerro, é a inclusão ou não desse animal na base de dados, que é a inclusão no Sisbov. O que é importante, o produtor de bezerro não precisa certificar a sua fazenda dentro da lista 3. Quem não está acostumado com esses nomes, a fazenda que finaliza um animal que vai para a Europa é uma fazenda que tem que ter todos os animais dentro dela certificados, não pode perder nenhum, tem auditorias regulares. É muito mais complicado você ser um estabelecimento 3 do que ser um estabelecimento registrado no Sisbov, que é o que precisa ser a fazenda do criador. É um processo mais simples e que exige só a decisão de, antes de completar 10 meses, pegar esses animais, incluir na base de dados, cadastrar a fazenda e começar o processo. Depois disso, os produtores que vêm depois, os recreadores e invernistas, têm que tomar cuidado para terminar o animal bem, terminar o animal jovem. Mas bem controlado, né? Bem controlado, mas o que a gente quer alertar é que se o produtor de bezerro, o criador, não entrar no jogo, ninguém consegue fazer isso por ele depois. Passou dos 10 meses,
o animal não vai mais ser elegível cota Hilton. Ou o produtor de bezerro coloca ele até os 10 meses, ou ele não entra mais. Isso vai gerar uma bonificação de imediato nesse princípio de acordo. O Rubinho já falou isso bastante e chega o produtor a comemorar isso, porque antes não tinha. Agora é de quanto? Porque tem gente que acha que mas só isso. A questão não é o tamanho desse valor, o número que vai atrás da camisa. O importante é que ele está lá e está jogando. E é um início. Você acha que isso pode evoluir para um reconhecimento maior do mercado lá e o repasse para o produtor também, Fabio? Eu acho que o repasse existe. Hoje, os animais na fase final, o boi gordo, qualificável para a Europa, tem seus prêmios. Isso costuma ser em torno de R$2 por arroba, varia de acordo com o mercado. No segundo semestre tem mais oferta de animais preparados e menos demanda na Europa, cai um pouco, aumenta um pouco no primeiro semestre. Mas essa é a remuneração para animais qualificados para a Europa. Animais qualificados para a Europa e cota Hilton tem uma premiação ainda maior, que chega a R$4 e pode ultrapassar. Isso no mercado de hoje. Não dá para garantir o que vai acontecer a cada ano, mas sempre, em todos os anos que eu trabalhei, animais Europa e Hilton valeram mais que animais comuns. E é essa busca que vocês tinham, a gente repete, desde quando a gente lançou isso lá em Campo Grande. Antes não tinha nada, agora tem esse reconhecimento. Aliás, essa obrigação já existia para vocês. Só existe agora um selo, um elo entre vocês e a indústria para reconhecimento disso. Claro que isso vai ser reinvestido para continuar manter essa qualidade, né, Rubinho? É um momento histórico que nós estamos vivendo aqui em Camapuã, nessa noite gostosa, em que o pessoal está aguardando a abertura da exposição, Rubinho. É verdade, porque na realidade, hoje, toda a Europa, quando quer importar carne do Brasil, ela quer todo o rastreamento. Então, quando o produtor de bezerro cadastrar o bezerro dentro do padrão, esse bezerro vai valer mais, porque o boi da cota Hilton vale muito mais. Então, esse é o caminho que nós temos para buscar uma melhor remuneração pela qualidade, que é o que você vê, o Mato Grosso do Sul hoje produz a melhor carne do Brasil, produz 23% da cota Hilton. E agora, se a gente cadastrar todos os bezerros que estão aí nós vamos a produtividade e a produção e a qualidade vai ser melhor remunerada, que é isso que nós precisamos. Qualidade que a gente já testou hoje aqui, né? Quantos quilos de carne vocês trouxeram aqui hoje? Carne especial, não é carninha não, viu? São 100 quilos. 100 quilos. Tem aqui 250 pessoas, o nego vai estar aqui enfastiado. Agora, ele está falando aqui de mercado do Mato Grosso do Sul, que já representa bastante dentro da cota Hilton. Isso vai servir de exemplo para outros estados, Fábio, antes de você mostrar esse documento? Com certeza, Sérgio. O Mato Grosso do Sul tem se tornado para nós o porto da qualidade. É aqui que a gente tem boi-capão, aqui que a gente tem animais qualificados para exportação, é aqui que a gente produz as linhas de Angus, a maioria delas aqui. Aqui é onde a gente tem mais qualidade e maior participação da participação da Hilton dentro da nossa exportação. Mas é lógico que nós temos que levar esse exemplo para os produtores de outros estados e até para cadeias de produção. Acho que o alinhamento que existe na cadeia de produção do Mato Grosso do Sul, o Pacto do Sinal Verde, quer dizer, que você vê todas as entidades, a Acrisul, a FamaSul, a Associação Novilho Precoce, a indústria, né, todo mundo junto, a Embrapa, né, para melhorar o negócio de produção de boi no Mato Grosso do Sul. Isso tem dado resultado, né? Não é à toa que o estado do Mato Grosso do Sul é um lugar de qualidade. Então a gente vai tentar levar esse exemplo como um todo para outros estados, notadamente na Hilton, usando essa mesma cartilha em outros estados. Está aqui a cartilha, vou só mostrar. O Fábio Dias trouxe aqui, bem apresentado, um resumo, né? Bem tranquilo, bem simples de entender o que é essa conexão JBS com o projeto Cota Hilton, aqui as tipificações de carcaça, quer dizer, todo mundo vai ter acesso a isso daqui no Mato Grosso do Sul, e quem está em outros estados vai aproveitar, claro, esse gancho para, sei lá, driblar não, mas se adequar com uma jurisprudência que vai haver, porque aqui tem o governo do estado envolvido, e infelizmente o governador Reinaldo Azambuja não pôde participar da abertura oficial da Expocan, mas esse acordo é bastante significativo para poder permitir que o Rubinho, a 3R e tantas outras fazendas que aqui estão se enquadrem nesse que vai ser uma nova era da pecuária local. Cara, obrigado pela sua presença, parabéns aí por essas iniciativas. É o Brasil que dá certo, esse tipo de ação assim, dá gosto da gente ver. Obrigado, viu, Fábio? Parabéns para vocês. Obrigado. Eu que agradeço, a JBS agradece a participar no evento aqui com o Rubinho. E a transmissão, a SBA, a sua grande audiência, com certeza vai multiplicar o nosso esforço.
Legal. Vamos pro leilão daqui a pouco? O pessoal tá tocando, o chamamento tá tocando. Sei que você gosta de arrastar um pé, todo mundo aqui gosta, porque o clima aqui tá delicioso. Mas daqui a pouco tem 1.500 bezerros para entrar para Cota Rio ano que vem. É isso aí, porque já tem um monte dos bezerros já estão registrados, os bezerros 3 anos já estão todos registrados. E acho que isso vai valer um pouco mais, porque tem que estar registrado, porque a Cota Rio vale bem mais. E o Brasil não cumpre com a Cota Rio, que tem direito a 10 mil toneladas e não cumpre com isso porque não... E aí, meu amigo, nós temos que buscar que a qualidade valha mais. É isso que nós temos que fazer. Já começou, né, essa valorização, graças a isso aí que você está vendo, ó. Esse cara trabalhando incansavelmente no meio dessa bezerrada que ele fundou aqui nessa que é a capital do bezerro de qualidade, graças a esse tipo de trabalho. Muitos colegas pecuaristas e produtores de bezerros aqui da região seguem essa filosofia, produzem o mesmo e por isso a Expocan, mais uma vez esse ano, com vários leilões, todos eles para o nosso orgulho, transmitidos aqui pelo SBA, o Canal do Boi, Conexão BR, Agrocanal, Novo Canal, presente aqui transmitindo os detalhes dessa grande festa que está aí nesse momento enquadrado. Esses imagens são ao vivo, está aqui atrás da gente. Estou morrendo de vontade de ser seduzido por este cheiro que vem da churrasqueira, desses 100 quilos de carne que o Fábio trouxe, porque realmente a festa está bonita, mas daqui a pouquinho a festa vai ser do Martelo. Adriano Barbosa e também o Tico já estão ali em concentração máxima para vender 1.500 bezerros, qualidade 3R, que o Canal do Boi mostra hoje, fazendo parte da Expocan. Obrigado, Rubinho, parabéns. Zaidan, toca daí e a gente toca daqui a pouquinho para dentro do Tatersal com o grande leilão que nós vamos transmitir a partir de 7 da noite, horário local, 8 horas de Brasília. Imperdível. Zaidan. Obrigado, Daniel. Rubens Catenassi, Fábio Dias também. Pois é, lançado esse programa de bezerros para Cota Hilton, ou bezerros Cota Hilton. Renata. E no próximo bloco você acompanha a cotação do boi magro em todo o país e ainda informações sobre mais uma edição da Expo Agro que acontece em Dourados, Mato Grosso do Sul, até domingo. Nós já voltamos. O Roborante é um dos produtos mais conhecidos da linha Ertap, pela sua eficiência no incremento do desempenho de bovinos mantidos em pastagens. Mas o Roborante também pode ser utilizado em animais em confinamento, com inúmeras vantagens. Um animal tem o apetite estimulado de uma maneira rápida e eficiente e estimulando o consumo do alimento servido no coxo desde o primeiro dia. Então, a diminuição da ocorrência de animais de fuga de coxo é bastante expressivo com o uso do Roborante. Um outro ponto muito importante é a melhoria na conversão alimentar. Ou seja, o animal continua ganhando o mesmo peso que ele ganharia normalmente, porém com uma quantidade menor de alimentos. Por quê? Porque devido à ativação do metabolismo que esses nutrientes promovem, faz com que o seu organismo funcione e converta esse alimento em ganho de peso, em carne, de uma maneira muito mais eficiente. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. A força do agronegócio. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira. Primeira etapa, 20 de maio, sexta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.710 animais de corte. No recinto de leilões da Acrican, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira. Primeira etapa, 20 de maio, sexta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilo Grande. Transmissão Canal do Boi. 7º Leilão Genética Onix e Zeus e convidados. Dia 21 de maio ao meio-dia, no recinto leiloado de Três Lagoas. Oferta de 50 touros Nelore PO melhoradores, 2.500 animais de corte, machos e fêmeas, Nelore e cruzamento, além de 100 novilhas Nelore prenhes e 600 novilhas Nelore. Realização Agropecuária Onix e Nelore Zeus. Transmissão pelo Canal do Boi. Leilão Genética Onix e Zeus e convidados. Dia 21 de maio ao meio-dia. Informações pela Central Leilões 1836080999. A mais qualificada transferência da genética melhoradora para o rebanho comercial do Tocantins. O maior encontro dos grandes criatórios que utilizam inseminação artificial para acasalamentos de alta performance. 4º Leilão Progenes de IATF. Domingo, 22 de maio, à 1 da tarde, no Parque de Exposições de Paraíso. 10.000 animais entre bezerros, bezerras, novilhas, garrotes Nelore, cruzamento industrial, incluindo 1.000 novilhas Nelore, prenhas de Angus. Realização, Clivar e Jair Toledo. Transmissão, Canal do Boi.
7h22, horário de Brasília, vamos saber como ficaram os preços da soja e do milho, grande preocupação dos produtores de carne. Nesta quarta-feira, Pulga, quais são os números? Bom, os números mostram Chicago agora em baixa para a soja, o que ocorre também aqui no mercado futuro, já que o contrato aqui tem como referência a Bolsa de Chicago, mais uma nova alta para o milho. Milho sobe lá fora e, mais uma vez, sobe aqui no nosso mercado. Bom, Zaidan, vamos rapidamente para os painéis e você acompanha comigo aqui o que ocorre no mercado. A soja negociada lá nos Estados Unidos, bom, começando pelo indicador soja do CPEA, né, que você tem na tela do seu televisor, sobe mais de 0,5%, vai a R$ 82,40 a saca a soja negociada no interior do Paraná. Então, continua alta para a soja no mercado físico e o indicador soja do CPEA já mostra que neste mês, até hoje, a soja sobe 6,74%, considerando o Paraná. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, nós temos soja negociada na Bolsa de Chicago. Nosso diretor de TV mostra para você agora, veja, movimento de queda, porque com a valorização do dólar, houve uma queda para a soja no mercado futuro, lá da Bolsa de Chicago. Então, para a sua informação, soja para julho cai para $10,75, agosto cai para 10,77, mas veja que longe de retornar a patamares de preço abaixo de $10 por bushel, ainda mais próximos de $11 por bushel. Mas no mercado de milho, não ocorre essa baixa lá na Bolsa de Chicago, não, você verá isso já já. E o milho continua com preços firmes aqui. Veja o que indica o CPEA no seu levantamento na região de Campinas, outra alta para o milho. Milho sobe para R$ 52,82 a saca. Então o milho continua em alta entre 17 e 18 de maio, salta de R$ 51,81 para R$ 52,80 a saca. Milho continua em alta no mercado brasileiro. Aliás, se espera já, os analistas esperam que a alta continue por mais algum tempo. Mais à frente é provável que o milho perca um pouco de preço no mercado físico, mas a princípio não. Lá na Bolsa de Chicago, eu vou pedir para o nosso diretor de TV, veja o que ocorreu. Lá o milho, ao contrário da soja, voltou a subir e o milho para julho já se aproxima de $4 por bushel. Na máxima do dia hoje chegou a tocar $4 por bushel e todos os demais vencimentos lá no mercado americano continuam em alta, né? Se esperava que o milho também tivesse um movimento de baixa, mas não é o que está ocorrendo não. Mesmo com a valorização do dólar frente a outras moedas do mundo, o milho continua a ser negociado agora acima de $4 por bushel, o que no mercado americano é considerado um valor muito bom para a negociação. Tudo isso porque no Brasil se espera mesmo uma safrinha menor do que o esperado. Aqui na BMF Bovespa, o milho negociado no mercado futuro encerra com alta de mais de 1,5% em alguns dos principais vencimentos. Contrato de julho a R$ 48,05 a saca, sobe 0,84%. O milho para setembro a R$ 44,15 sobe mais de 1,10%. E o contrato de novembro a R$ 45,40 sobe mais de 1,5%. Milho também tem alta forte no mercado futuro brasileiro, ou seja, milho sobe na Bolsa, sobe também no mercado físico aqui no Brasil e sobe lá fora também no mercado americano. Agora, 19h25, horário de Brasília. Vamos agora para o mercado do boi gordo, porque segundo o CPEA, o que nós temos no mercado do boi gordo é, em média, estes valores aqui no interior de São Paulo, viu? Bezerro, no Mato Grosso do Sul, recua mais um pouco, né? Recua para R$ 1.328,01 por cabeça em média. Então temos uma baixa para bezerro no Mato Grosso do Sul. Agora veja o que ocorre no mercado do boi gordo. Boi gordo negociado no interior de São Paulo, segundo o CPEA, o painel mostra para você esse movimento, recuou um pouco. Deixou para trás a faixa de R$ 154,00 arroba, que nós tínhamos desde o dia 13 de maio, e cai agora para R$ 153,00 a arroba, em média. Ou seja, nós tivemos uma baixa de 0,29% para boi gordo negociado hoje nas principais praças comercializadoras do interior de São Paulo. Local, região de referência para o indicador boi gordo, que é feito aqui para a BMF Bovespa pelo CPEA, pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Então tivemos uma queda para boi gordo. Agora, e no mercado futuro? O que ocorre no mercado futuro você tem na tela agora. No fechamento dos negócios, boi gordo no mercado futuro mantém cotação próxima da estabilidade com leve tendência de queda. O contrato de maio tem último negócio a R$ 155,70 arroba, 11 centavos de real abaixo do valor
valor de ontem, portanto uma queda muito pequena, a R$ 155,70 valor dos últimos negócios. Junho a R$ 158,00 arroba, continua firme em alta, e o contrato de outubro a R$ 167,10 arroba, teve um recuo de 0,08% na média dos negócios realizados hoje, né? Então o ajuste foi negativo. Contrato de novembro de 167 caiu para 166,89 no ajuste da Bolsa, mas veja o que acontece agora. A R$ 167,29 arroba, boi gordo para novembro volta a subir. A última linha na tela do seu televisor. Isso sinaliza preços firmes para o boi gordo, até porque custo de produção é destaque no noticiário hoje, viu, Zaidan? Assim como outros insumos, né, o milho representa 30% do custo de confinamento. O noticiário dá conta hoje de que, segundo o CPEA, as incertezas quanto ao desenvolvimento da safrinha impulsionam os valores do milho no mercado brasileiro e atingem agora não só produtores de aves e suínos, mas principalmente quem trabalha com confinamento, né? A média parcial do indicador milho, referente na região de Campinas, nós vimos agora há pouco, subiu quase 99% em um ano, com a saca de 60 quilos já sendo cotada acima de R$ 51,30, isso na última terça-feira. Então tivemos aí quase 100% de alta para o milho em um ano, acompanhando aí os números do indicador CPEA. Isso preocupa o confinador, que está de olho na cotação do milho para decidir o que fazer daqui para frente, viu? Zaidan, é com você. Obrigado, Puga, pelas informações. Pois é. Vamos lembrar que o mercado futuro, que até pouco tempo atrás projetava uma saca de 60 quilos no segundo semestre na casa de 35, ou seja, todo mundo esperando que fosse isso acontecer, agora já de um tempo para cá, mantém a projeção de preços firmes para a saca de 60 quilos do milho para setembro, até o final deste ano. Amanhã aqui no Pecuária BR você vai conferir uma análise especial sobre o mercado do milho, o mercado do boi gordo, que também tem uma projeção de alta, você acabou de ver, no mercado futuro para o segundo semestre. E daqui a pouco nós vamos mostrar a cotação, mercado físico, desta quarta-feira. Preços firmes, até em algumas praças de todas as regiões do país, registram preços acima do preço de referência. A indústria está tendo que pagar um pouco a mais para o pecuarista, até acima do preço de referência. Renata. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran, um peso pesado na luta contra DRB. E segue até domingo mais uma edição da Expo Agro, que acontece em Dourados, Mato Grosso do Sul. E hoje começou o julgamento da raça Nelore. Mas quem traz os detalhes sobre esse assunto e também de outras atrações do evento é Adriano Edival, que está direto lá em Dourados. Boa noite, Adriano. Quais as novidades por aí? Boa noite a você, Renata. Boa noite a você, amigo de todo o Brasil, que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, acompanhando o programa Pecuária BR, como eu já disse, aqui pelo Canal do Boi. Olha, Renata, hoje, como você já mencionou, começou o julgamento no período da tarde, né? Nós tivemos 5, 6 categorias que foram julgadas agora no período vespertino. O julgamento teve que ser interrompido um pouco antes, devido às chuvas que caem em Dourados, na região sul do estado, e ela é muito bem-vinda. No final de semana, no sábado, mais precisamente, com transmissão pelo Conexão BR, nós teremos o leilão da Agropecuária Ribalta MSA, colocando excelentes animais à disposição do mercado. Forte deste leilão, o fio condutor do evento serão 120 reprodutores que estarão à venda. São 120 reprodutores que vêm de um legado todo especial da família
Ribalta, que faz um trabalho impecável e colocam à disposição do mercado excelentes reprodutores da raça Nelore. Existem alguns touros também para repassar gado puro que estarão à venda e outros touros a campo também que estarão à disposição do mercado. Mas neste evento nós teremos, além de touros, nós teremos azeninos e moares que serão comercializados, nós teremos um pouco mais cedo, antes dos touros, animais de corte também que estarão à disposição do mercado. A realização fica por conta da Leiloboi, do meu amigo Carlão Guaritá, como é conhecido assim e chamado carinhosamente pelos amigos, né? O Rafael, o Ricardo Carvalho Filho e também o Tiago, que são os promotores deste leilão, juntamente com os seus convidados e os seus colaboradores, até porque, como o próprio Ricardinho diz, ninguém faz nada sozinho. Agora, como você disse que hoje nós começamos o julgamento aqui em Dourados, uma pista muito pesada. Quando mencionamos pista pesada, nós estamos falando de qualidade e nós estamos falando de números. Muitos animais nesta pista de hoje que estarão à disposição do mercado. Você está vendo imagens dos animais que serão comercializados? Você está acompanhando e está vendo. Essas imagens foram coletadas pelo João, cinegrafista, hoje à tarde, né? O João e o Matheus estavam coletando essas imagens e mostrando a qualidade dos animais que estarão à disposição do mercado. Eu vou fazer o seguinte, eu conversei com 3 especialistas na raça Nelore, porque eu conversei com o José Eduardo, que é conhecido como Dindo Meireles, ele que é presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Estado de São Paulo. Conversei também com o presidente da Associação de Criadores do Nelore do Estado do Paraná, que ele fala inclusive sobre uma copinha que está acontecendo com a união de 3 estados, que é o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e conversei com uma criadora que ela é tricampeã do ranking. Eu falei com a dona Betina, que é da Jatobá Pecuária. Acompanhe como foi esse nosso bate-papo. Bom, nós estamos aqui em Dourada, onde acontece a 52ª Expo Agro, uma exposição que vem fomentar o crescimento da agricultura no estado de Mato Grosso do Sul. Dourados, para quem não conhece, quem está nos acompanhando agora pelo SBA, fica na região sul do estado e está com uma temperatura muito agradável, a chuva cai e ela é sempre muito bem-vinda. Eu estou aqui com 3 ilustres convidados, que nós vamos falar do Nelore, essa raça que vem crescendo a cada temporada, a cada ciclo, a cada safra, ou hoje aí é responsável por 80% do rebanho nacional. Mas eu estou falando de um Nelore diferente. Eu estou falando de um Nelore que traz uma beleza racial expressiva. Eu estou falando de um Nelore que vem nas pistas, vem ganhando e conquistando o seu espaço, porque realmente a cada ciclo, a cada safra, a cada ano que passa, a cada exposição, tem mais apaixonados pela raça, assim como eu. Os 3 ilustres convidados, como eu já disse, também são apaixonados pela raça. Eu estou aqui com o José Eduardo, e ele é conhecido como Dindo Meireles, todo mundo conhece, sabe muito bem, ele é da Valônia, né? Agropecuária Valônia. Vou conversar também com a Betina Muradás, que inclusive já conquistou alguns prêmios aqui, ela vai falar a respeito disso também. Vou conversar com o Rafael Zoller, que é presidente da Nelore no estado do Paraná, que inclusive ele vai falar para a gente sobre a Copa Pradipsing. Acertei o nome da Copa? Pradipsing, é isso mesmo. Mas eu vou conversar com o Dindone Meireles, Dindo. Rapaz, até o final dessa exposição, acho que eu acerto o seu nome, viu, Dindo? Dindo, fala pra gente desse... Na verdade, eu não vou colocar nem como crescimento, porque a apreciação, o nelorista, aquele nato, aquele que acompanhou a importação desde o início, aquele que fez o Nelore com um volume de posterior, um Nelore com profundidade, com uma beleza racial exuberante, esse ele é apaixonado há muito tempo, não é da agora. E eu gostaria que você falasse disso também do crescimento que o Nelore na pista vem alcançando. Nós tivemos agora a Expo Mineira, que foi um sucesso absoluto, Expo Zebu, um sucesso absoluto, Dourados até agora, parece-me, pelas informações que eu recebi aí, que está entre a 3ª exposição com o número de animais, ou seja, o sucesso ele só vem, além de estar já credenciado, está crescendo. Não tem dúvida. Hoje o Nelore, a pecuária nacional está na contramão da economia brasileira. A economia brasileira hoje está passando por um maus bocados, enquanto nós da pecuária estamos só crescendo ano a ano. Isso devido ao esforço dos criadores e muito contribui para isso a raça Nelore que nos representa hoje aqui. Bom, já que você tocou na economia, nós atravessamos uma turbulência aí muito grave e expressiva. Acredita-se que por causa do cenário atual da política, nós vamos navegar em águas mais tranquilas. E isso reflete diretamente no agronegócio. Não tem dúvida. Eu não sou economista, mas acho que toda a população acredita que vai haver uma melhora muito grande
no Brasil, tanto com questão moral como econômica. Fala para mim dessa exposição aqui em Dourados, da quantidade de animais, e a gente costuma dizer numa linguagem de criadores e de neloristas, uma pista pesada aqui em Dourados, né? Com certeza os melhores animais estão aqui hoje em Dourados, são os melhores exemplares do Brasil, estão aqui representados. Eu, como presidente da Associação Paulista de Criadores de Nelore, junto com o nosso colega que está aqui do lado também, o Rafael, presidente do Paraná, nós acreditamos na Copa Pradip, sim, e por isso que estou aqui presente para representar a associação, representar a Fazenda Valônia e representar o Nelore, que tanto contribui para o Brasil. Bom, eu até quero pedir desculpa aqui, porque quando eu apresentei no início, eu falei do presidente da Associação do Estado do Paraná, estou com a criadora ilustre que está aqui ao meu lado e estou com o presidente, como ele já mencionou e falou, da Associação dos Criadores de Nelore do Estado de São Paulo. Ou seja, no Estado de São Paulo é muito expressivo o Nelore, Minas Gerais muito expressivo, Mato Grosso do Sul também muito expressivo. Eu acho que a pecuária nacional ganha muito com isso, né? Ganha. Nós tivemos no estado de São Paulo, nós tivemos um crescimento do ranking do ano passado para esse ano, já em torno de 10% no número de argolas, no expositores. Isso é um ganho efetivo. Nós estamos crescendo e graças aos criadores e a própria raça aqui, a própria raça se defende de qualquer coisa. Bom, eu vou falar com a Betina, depois vou falar com o Rafael daqui a pouquinho. Betina, eu estou vendo, você está comemorando, inclusive eu tenho imagens, não sei se dá para mostrar imagens dos troféus que o Rafael teve a ideia, eu vou conversar com ele daqui a pouquinho sobre isso, da premiação, que são garrafas, ou térmicas, né, como são, no sul o pessoal chama térmica, né? Sim, garrafa térmica. Bom, fala pra gente o que você está vendo dessa exposição aqui em Dourados, o crescimento, até porque o pessoal estava comentando que houve um acréscimo muito expressivo do ano passado para esse ano, né? Bem, primeiro eu adorei as minhas garrafas térmicas, estão lá, eu tenho 5 delas. Vão ter uma utilidade enorme aqui, ainda mais com esse friozinho. O troféu é muito interessante, mas o troféu você precisa ter uma prateleira exclusiva para colocá-los. Agora a garrafa você sai, ou um dia igual hoje, por exemplo, é bem convidativo para usar uma térmica, né? A criadora mulher adora garrafa térmica. A gente usa e lembra que ganhou naquela pista, é uma delícia. Bom, e aí, sobre o acréscimo que nós tivemos, eu estava conversando agora, falava com o presidente da Associação do Estado de São Paulo, né, que já me puxou a orelha aqui, mas enfim, e ele falava do acréscimo que teve no Estado de São Paulo de 10% do número de argolas. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um acréscimo muito expressivo também, em Campo Grande tivemos um acréscimo, Dourados já superou Campo Grande, inclusive, na quantidade de animais. Isso só consolida e mostra que essa beleza racial, essa expressão da raça Nelore vem consolidando e o pessoal realmente acredita nisso, né? O Mato Grosso do Sul é um estado pecuarista e, portanto, é óbvio que a pista, o gado de elite, precisa também ser forte, porque são atividades que caminham juntas. A gente precisa ter esse gado que vai na frente, abrindo a porteira, porque a gente tem um rebanho comercial importante aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, é óbvio que isso tem que acontecer e vem crescendo. As exposições vêm crescendo, os criadores prestigiam. Nós trouxemos aqui... Todos os nossos times de pista da Jatobá estão aqui em Dourados, porque a gente acredita na exposição e a gente acredita que os criadores têm que comparecer mesmo e isso vem acontecendo. E o Nelore é a nossa raça brasileira, né? A raça mãe, né? Nossa raça mãe, a base da nossa pecuária. Então a gente precisa desse prestígio, precisa prestigiar. Eu acho que isso vem acontecendo e o pecuarista entende isso e tem participado, tem trazido produtividade, isso tudo acrescenta produtividade ao nosso rebanho nacional. Então nós estamos fazendo a lição de casa, nós estamos fazendo tudo certo. Você falou para mim que você tem 5 garrafas térmicas ali. Nós tivemos hoje, acho que nós estamos na 6ª categoria, parece, ou seja, você pontuou... Ganhei tudo até agora. Ganhei 5 progênios. Não vou, sem falsa modéstia. Parabéns. Mas eu ganhei 5. É fato, né? Tá ali, né? Estão ali. Bom, então o Mato Grosso do Sul, assim como os outros estados, mas o Mato Grosso do Sul, como você disse, é um estado muito pecuário, né? E... está crescendo muito essa expressão da raça Nelore aqui em Dourados, consolida tudo isso. E aí o pessoal aqui, eles estão muito orgulhosos, os organizadores e os criadores, obviamente, porque não existiria a exposição, nem o ranqueamento e nem o julgamento não existiria se vocês não comparecessem, não trouxessem os seus animais. E aí está todo mundo feliz, porque a quantidade de animais superou a expectativa. Superou as expectativas. Aliás, a Expoinel Mineira também superou as expectativas com quase 1000 cabeças. Eu acho que as exposições vêm se firmando
E é um mercado que existe e precisa existir porque o Brasil é forte no agronegócio, nós carregamos uma boa parte desse Brasil nas costas, então a gente precisa... Sustentando o PIB, né? Sustentando o PIB, então a gente precisa também desse investimento na raça, desse melhoramento genético, e nós todos que estamos aqui, a gente acredita muito nisso. Bom, eu vou te pedir licença, Betina, aqui um pouquinho, para eu conversar com o Rafael. Pode ficar à vontade, eu vou só atravessar esse microfone aqui. Ô, Rafael, você falava sobre uma Copa que ela acontece entre 3 estados. Até a Betina te questionou, inclusive, falando, para aí, por que eu não posso participar dessa Copa? Para aí que nós vamos chegar lá. Mas é só a gente faz um comentário desse, porque os neloristas pelo Brasil que estão nos acompanhando sabem do que eu estou falando. Essa Copa que integra 3 estados, Paraná, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Você que é presidente, inclusive, do Nelore no estado do Paraná, né? Correto. Olá, Adriano. Boa tarde, amigos. A Copa Pradipsing, que você comentou, ela nasceu da união dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nós, presidentes, eu, o Dindo e o Celso aqui do Mato Grosso do Sul, a gente pensou em algo que pudesse fomentar ainda mais a raça Nelore, e são esses os 3 estados que fazem fronteira entre eles, e nós resolvemos nos unir para, em função da raça Nelore, estimular as informações e os eventos desses 3 estados. Hoje a Copa Pradipsing faz a sua 2ª etapa aqui em Dourados. A primeira etapa foi em Londrina, no Paraná. Foram com quase aproximadamente 240 animais. Chegamos aqui em Dourados com acima de 290 animais inscritos. E daqui nós seguimos para São Paulo, capital, na Beef Expo, uma feira com uma edição nova, moderna, indoor, que será a 3ª Copa da etapa da Copa Pradipsing e a primeira... Vamos para a casa do Dindo. Vamos para a casa do Dindo. O Dindo nos receberá na capital econômica do país. Vocês falaram em economia, falaram em PIB, e eu acho que nada melhor que São Paulo para expressar o potencial que a raça Nelore tem, e vai demonstrar isso em número de animais, em qualidade de animais. E nós estamos aqui hoje apenas nos aquecendo para a capital São Paulo, que será um grande evento também. Bom, eu conversei, você acompanhou na entrevista, né? Falando com o Dindo, falando com a Betina e falando também com o Rafael. Amanhã eu vou conversar com outros criadores e expositores que estão colocando os seus animais à disposição aqui nesta feira, né, para fomentar. Você viu o comentário, todo mundo falando sobre o acréscimo, sobre a qualidade dos animais que estão sendo julgados aqui. O José Pankovski, que é o juiz da ABCZ, responsável por esta árdua missão de julgar esses animais, mas é uma missão muito boa, né? A chuva agora deu uma trégua, mas choveu o dia todo e ela, como eu já disse, ela é muito bem-vinda. Então, nós vamos, hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, sexta, até sábado, nós estaremos contando para você e apresentando todos esses animais, informações. Eu tenho aqui dados do evento que aconteceu hoje. Nós tivemos 6 categorias que foram julgadas, mas assim que tiver tempo, ou de repente amanhã, nós vamos passando essas informações. Eu vou passar um release para você do que aconteceu no decorrer de todo o dia. De repente eu volto daqui a pouco com mais informações aqui pelo canal do Boi, dentro do Na Batida do Martelo, passando um release e falando sobre, trazendo essas informações, quem foram os campeões, quem foram os vencedores, por exemplo, só para adiantar, no resultado do julgamento de campeonato Baby Fêmea, a campeã foi a Dilara 6 FIV da Prima, o expositor Luiz César de Menezes. E a reservada campeã é a Catira da Ribalta, Ricardo Carvalho Filho, né? Ele que é o expositor, a Ribalta MSA Agropecuária, que estará realizando o evento no final de semana, no sábado, inclusive. Você viu imagens do estúdio onde nós montamos aqui improvisado e gentilmente cedido o espaço pelo pessoal da... Você está vendo aqui, ó, Pecuária Forte, tá vendo aqui atrás? Tá vendo aqui atrás, ó? Pecuária Forte, Brasil Forte também, né? E aí são as imagens, ó. São as imagens dos estúdios. O Marcelo tá ali também, vai tocar a sirene daqui a pouco. Em caso de grandes negócios, aperte aqui. O supervisor tá por ali também. Então, ó, nós estamos no estúdio da Real H, mais uma vez agradecemos o espaço cedido, gentilmente cedido. E eu volto com você, Renata, nos estúdios em Campo Grande.
Tá certo, Adriano Dival. Até amanhã. Zaidan? Agora a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Thaís Baroni. O solo continua seco na região nordeste do país por conta da falta de chuvas. Na semana passada, voltou a chover um pouco mais em alguns pontos do litoral. Foi por isso que a umidade do solo subiu um pouco mais. Só que agora, nos próximos dias, a expectativa é de que a chuva perca intensidade também nessa área. Amanhã o tempo fica instável e com pancadas isoladas de chuva, desde o norte do Maranhão até o Rio Grande do Norte. E lá no sul da Bahia é a aproximação de uma frente fria, que vai provocar pancadas de chuva no decorrer do dia. Já no interior da região nordeste, o tempo continua mais seco e com temperaturas elevadas. Nesse primeiro período, não há expectativa de chuva em nenhuma área do oeste da Bahia, sul do Piauí e também do Maranhão. Na faixa leste da região nordeste, continua chovendo, mas como é uma chuva de baixos acumulados, a umidade do solo não deve ficar elevada. É a partir do segundo período que a chuva volta a ganhar um pouco mais de força nessa região. Mas lá no interior da região nordeste, o tempo continua mais seco pelos próximos 10 dias. Na região norte do país, a umidade do solo também caiu agora nas últimas semanas, entre o oeste do Amazonas, Acre e Rondônia. No sul do Pará e também no Tocantins, como tem chovido muito pouco, o solo também está mais seco. Já na faixa norte da região norte do país, a umidade do solo está um pouco mais elevada e ainda é nessa área que vai chover de maneira mais expressiva pelos próximos 10 dias. Amanhã o tempo fica instável e com chuva na maior parte da região norte do país. Mais uma vez, é no sul do Pará e no Tocantins que o tempo fica firme, com temperaturas mais elevadas. Nesse primeiro período, os acumulados podem atingir até 30 milímetros em algumas áreas do Amazonas, Acre e também Rondônia. Já no sul do Pará e no Tocantins não chove nem no primeiro nem no segundo período. Na verdade, nesse segundo período, a chuva ganha intensidade novamente sobre o estado de Roraima. E é por isso que por lá, a umidade do solo continua elevada pelos próximos 10 dias. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís Baroni. A seguir, você acompanha Mercado Firme para o mercado Firme com os preços do boi gordo. Vamos ver a cotação região por região. Até já. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão virtual Gado de Corte. 23 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte, filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão virtual Gado de Corte, no Parque de Exposições Tapersal Inês de Castro. 23 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Meu pai sempre diz: sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha. É estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca pronta para tudo. 32º Leilão Virtual TV Sat Marca Sol Guzerá, Haroldo Quartim Barbosa, 24 de maio, terça-feira, às 20h30, horário de Brasília. 80 touros PO prontos para cobrir a campo, 4 touros indicados para repasse. Transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, frete facilitado, Leiloeira Central Leilões, venda de sêmen dos assadores da Marca Sol e fêmeas na Fazenda Negrinha, Guzerá, Marca Sol, Carcaça
Carcaça, leite e raça. Não perca este grande evento da Pecuária de Corte. Leilão virtual de produção. 25 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.500 animais de cruzamento industrial. Machos e fêmeas. Animais filmados a 40 quilômetros de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de produção. 25 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Você acompanha agora a previsão para a região sudeste do país com Thaís Baroni. Na região sudeste do país, nós temos duas situações bastante distintas em relação à umidade do solo. Na metade sul da região, principalmente no oeste e sul do estado de São Paulo, a umidade do solo está mais elevada e, por isso, a qualidade do solo também está melhor. Já na faixa norte da região sudeste, principalmente entre Minas e Espírito Santo, o solo continua mais seco por conta da falta de chuvas e, nessa área, a condição dos pastos está muito ruim. Agora, nos próximos dias, não devemos ter uma mudança muito significativa nesse cenário, já que a chuva vai continuar mais concentrada entre a metade sul de Minas e o interior do estado de São Paulo. Amanhã, uma frente fria deve provocar pancadas de chuva em toda essa região, só que não é uma chuva que vem com grandes acumulados e também com muita intensidade. No interior do estado de São Paulo, o tempo fica mais firme com temperaturas mais amenas, graças à atuação de uma massa de ar frio e seco. A máxima não deve passar dos 25 graus no interior do estado paulista. Nesses próximos 5 dias, ainda é por lá que vai chover de maneira um pouco mais expressiva. Tanto no interior de São Paulo quanto nas áreas ao sul de Minas Gerais, teremos os maiores volumes de chuva até o dia 22 de maio. Entre o norte de Minas, Espírito Santo e também Rio de Janeiro, continua chovendo pouco no primeiro e também no segundo período. E é por isso que a umidade do solo não vai subir em toda essa região. Já no centro-sul de Minas, São Paulo e nas áreas ao sul do estado do Rio de Janeiro, como as chuvas serão mais frequentes agora nas próximas semanas, a umidade do solo vai voltar a subir um pouco mais. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu trago mais previsão do tempo. Até lá! Obrigado, Thaís. Em Mato Grosso, muitos pecuaristas fazem a integração da pecuária com a agricultura para produzir mais uma safra de boi por ano, chamado boi safrinha. Veja com Valdir Pacheco. Produtores do estado estão cada vez mais utilizando técnicas para o estabelecimento da planta forrageira em sistemas integrados. No caso do gerente operacional Moacir, implantou a integração de sistemas devido ao período de seca onde faltava pasto para o gado. Uma tecnologia que está sendo muito utilizada aqui na região do noroeste do Mato Grosso é a integração lavoura e pecuária. Sojicultores estão fechando a área com cerca elétrica e plantando capim para fazer o boi safrinha. O que levou a gente partir para esse sistema foi que durante o período da seca, o gado não tinha como se alimentar, a braquiária toda na pastagem seca. E aí esse período o gado começa a perder peso. E aí a gente viu, através de outras informações, e a gente foi visitar umas outras fazendas, e viu que o pessoal estava fazendo, né? E a gente começou a fazer. Esta técnica consiste quando a soja chega na sua fase fisiologicamente madura, ou quando começa a lourar. A semente da braquiária é lançada de avião. A hora que a folha do soja vai caindo, já vai cobrindo a semente e já vai dando condições para que a semente germine. Quando você está colhendo soja, a semente já está germinada. Você vai ganhar aí no mínimo de 15 a 20 dias, entendeu? Então você tem todo o período da chuva forte ainda para que ela se instale, né, e venha com vigor. O maior benefício desse sistema é a formação da palhada. Além dessa contribuição de palhada que ela vai deixar, ainda ela tem uma contribuição de controle de ervas, né? De pragas, de ervas daninhas, né? Porque durante o período da seca, mesmo queira ou não, tem ervas que saem. E tendo essa braquiária aqui, ajuda a controlar. A cerca elétrica para manter o gado dentro dos piquetes é de baixo custo. Se implanta a cerca elétrica, tira o soja e já implanta a cerca elétrica. Com 2 fios, você vê, tem uma lasca a cada 15, 20 metros, então é um custo baixo, né? Com um aparelho de choque você consegue manter aí 10 quilômetros de cerca, né? Então é um custo baixo, que eu acho que é totalmente viável. Aí em setembro, a hora que começa o período para fazer a dessecação, aí você tira a cerca
e retorna com a dessecação e retorna como soja. Mercado com preços firmes para o boi gordo, segundo análise da Scott Consultoria. Acompanhe. Em algumas praças, já não existe mais resquício da pressão de baixa. Aos poucos, esse cenário vai tomando conta do mercado de forma geral. As compras por preços acima da referência começam a se tornar cada vez mais frequentes e ocorrem em praticamente todas as regiões. Negócios por R$ 2,00 arroba e até R$ 3,00 acima têm sido registrados. São pontuais, mas demonstram que o aspecto do mercado é outro, diferente daquele de viés baixista visto no final de abril. Em São Paulo, os compradores que conseguem realizar negócios alinham suas ofertas de compra em pelo menos R$ 153,00 arroba à vista. Mas atenção às margens das indústrias. Ao mesmo tempo em que a oferta volta a encurtar e os preços da arroba sobem, a venda de carne não evolui e estreita ainda mais o resultado dos frigoríficos, que tem trabalhado desde fevereiro ao redor de 5 pontos percentuais abaixo da média histórica. Isso certamente impõe um limite para as valorizações. Os preços da carne, embora não tenham sofrido alterações no ritmo em que as vendas estão, podem ceder no curto prazo. E agora você acompanha a cotação do boi gordo, região por região. Nós começamos com a cotação da Rural Business, que apura uma boiada que ela chama de BBB. Bom volume de ofertas, boa logística e também boa terminação, uma boa carcaça terminada. E temos também os preços da Scott Consultoria, que apura a cotação para uma boiada comum. É importante lembrar nessa análise que a Renata mostrou que em praticamente todas as regiões, o preço de referência, às vezes, frequentemente, melhor dizendo, é superado porque a indústria está precisando do boi. Então, o preço que a gente vai mostrar aqui pode ser até menor do que muitos negócios realizados em todas as regiões. Vamos começar com a região sudeste. São Paulo, 157, Minas Gerais, 144, Rio de Janeiro, R$ 151. Vamos ver agora preço Scott. Em Barreto, 153, Araçatuba, 153,50. Pode virar a tela. Triângulo Mineiro, 140. Vamos ver Belo Horizonte, 138. No norte de Minas, teve uma alta para R$ 138, segundo a Scott Consultoria, alta de R$ 1,00 na comparação com esta terça-feira. E temos também sul de Minas, 143, Rio de Janeiro, R$ 145. Vamos ver agora, Renata, a região sul do país. Vamos lá, Zaidan. Primeiro, preço Rural Business, Paraná, R$ 152,00, Santa Catarina, R$ 159,00. Ainda região sul, preço rural, Rio Grande do Sul, R$ 5,40 o quilo vivo. Agora preço Scott à vista, noroeste do Paraná, R$ 148 e oeste de Santa Catarina, R$ 158,00. Ainda preço Scott à vista, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,35 o quilo vivo. E Pelotas, R$ 5,25 o quilo vivo do boi gordo. Na região centro-oeste, Zaidan. Vamos começar com a cotação da Rural Business para a região. Em Goiás, média estável de 140. Em Mato Grosso do Sul, R$ 142,00. Vamos ver agora Mato Grosso, Cuiabá e Rondonópolis, R$ 138,00. Agora preço Scott à vista, apuração para uma boiada comum. Em Goiânia, 135, sul de Goiás, 137, queda em Campo Grande, 138,50, queda de 50 centavos por arroba. Em Dourados, 138, Três Lagoas, 138, em Cuiabá, que inclui Rondonópolis, 134, norte do Mato Grosso, 129, sudeste, 133, sudoeste, 132. Vamos ver agora a cotação para as regiões norte e nordeste. Exato, Zaidan. Agora, para finalizar a cotação do boi gordo, regiões norte e nordeste do país, Bahia, R$ 146,00, preço rural, Maranhão, R$ 143,00. Ainda preço rural, no Pará, R$ 135,00 e Tocantins, R$ 135,00 também, arroba do boi gordo. Preço estável. Rondônia, 126, preço rural, preço estável. Agora, Scott à vista, oeste da Bahia, 143, sul do estado, 136 e
e oeste do Maranhão, 139. Uma real de queda, baixa de R$1, né, Zaidan? Redenção no Pará, 129, Marabá, 128 e Paragominas, no Pará, R$138. Ainda preço Scott à vista, sul do Tocantins, R$130, norte do estado, R$131 e sudeste de Rondônia, R$127. Finalizando, portanto, a cotação do boi gordo, região por região. Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Tchau.